Ó. Tá? Ó, seja f de R em R a função dada por f de x igual a x3, qualquer que seja o x real. Esta função é diferenciável, a função f é diferenciável, a função f, ela é diferenciável, todos concordam? E quem é a derivada da f em x? Quem é? Eu prefiro usar um com. Eu boto o i, mas é melhor um com aqui. Com. Quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2. Qualquer que seja o x real. Então, essa função, ponto crítico, se ela tiver, é ponto onde a derivada é zero. Tem ponto onde a derivada é zero? Tem. X igual a zero. Tá? Logo, daí, zero é o quê? O artigo definido só tem um. É o ponto crítico de quem? De F. Essa rouquidão que não passa, né? Quando eu fico gripado, que eu gripo, né? Leva um certo tempo eu fico rouco, né? Aí uma das vezes que eu fui gripado, um aluno, tá? Uma aluna, né? Disse para mim, professor, não fique bom não, porque essa voz rouca é sexo, mas só a voz, viu? Só a voz, né? Só a voz, né? Tá? Tá legal. Tá? Hã? Daí, zero, é o seu desejo, tá certo? Mas gente ruim não morre não, cedo não, gente ruim morre, mas não tão cedo. Ainda vou ficar muito tempo aqui para infernizar você. Daí zero é o ponto crítico de F. Agora, esse zero é o ponto crítico de F, e para essa função, zero não é ponto de máximo nem ponto de mínimo. Tá certo? Porque, dado o intervalo aberto AB contendo zero, observe, ó, dado, vou destacar de preto aqui, dado um intervalo aberto, AB, se você pegar o intervalo aberto, AB, contendo o zero, tem-se. Ó, o A é menor do que zero, não é? Porque se o intervalo AB tem-se A menor do que zero, e o zero é menor do que B. Logo, você vai ter o seguinte: A sobre 2 pertence a esse intervalo, não pertence? Pertence? A sobre 2 pertence, que é a média de 0 em A. A sobre 2 é negativo, não é? Não é? A sobre 2 é negativo. B sobre 2 pertence a esse intervalo, não pertence? Pertence. B sobre 2 é o quê? Positivo, porque o B é positivo. Tá? Pergunta a você, quem é F de A sobre 2? Quem é? A3 sobre 8, que é o quê? Negativo, ou seja, é menor do que o F de 0. E
Quem é o f de b sobre 2? Quem é? B3 sobre 8, que é positivo, isto é, maior do que o f de 0, que o f de 0 é 0. Então, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei, com isso aqui, não perca o significado do que está escrito. Está aqui o 0, está aqui o 0. Eu mostrei o seguinte, em qualquer intervalo aberto AB, contendo 0, qualquer que seja ele, há nesse intervalo o A sobre 2, está aqui, o A sobre 2 está aqui dentro. E quem é f de A sobre 2? F de A sobre 2, eu sei que é menor do que f de 0. Se é menor que f de 0, o 0 não é ponto de mínimo da função f nesse intervalo. Quem é, se você pegar o b sobre 2, que está bem aqui, f de b sobre 2 é maior do que f de 0. Portanto, o f de 0 não é máximo da função nesse intervalo. Ou seja, o 0 não é ponto de mínimo, nem é ponto de máximo da função nesse intervalo fechado. Nesse intervalo aberto. Tá certo? Logo, qual é a conclusão? 0 não é ponto... Aí que eu vou dizer numa frase, de uma vez só. Não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo da função nesse intervalo. Não é ponto de extremo. Não é ponto de quê? De extremo de quem? De f aonde? No intervalo AB. Aberto contendo 0. Ou seja, qualquer que seja o intervalo aberto B contendo 0, o 0 não é ponto de extremo da função f nesse intervalo. Logo, o 0 não é ponto de extremo local. O que é um ponto de extremo local? É um ponto de uma função. É um ponto que é ponto de extremo dessa função em algum intervalo aberto. Mas essa redação aqui diz que não há um intervalo aberto contendo 0, tá certo? Melhor de... não precisa nem dizer. Não há um intervalo aberto contendo... Não há um intervalo aberto, tá certo? No qual 0 é ponto de extremo local. É ponto de mínimo local ou ponto de máximo local. Isto diz o quê? Isto diz que 0 não é o quê? Ponto de extremo. Está aparecendo aqui, cara? Está aparecendo aqui que eu estou escrevendo? Não é ponto de extremo local de quem? Da função f. Veja bem, o 0 é um ponto crítico, mas ele não é ponto de extremo local da função. Certo? Só que tem uma proposição que diz o seguinte: se um ponto é ponto de extremo local de uma função, então ele é um ponto crítico. Só que a recíproca não é verdadeira. Está aqui o contra-exemplo. Tá? Então, daqui deixa eu apagar isso aqui. Mas a sequência vai ser lá. Ó, qual é o meu objetivo aqui com isso tudo? Desde a aula passada, tá? Apresentei o conceito e aí já tem um objetivo. Qual é? Dado uma função em um conjunto, achar os pontos de extremo dessa função nesse conjunto. Eu vou começar achando os pontos de extremo local de uma função, porque isso vai ajudar em muito a achar os pontos de extremo da função em um conjunto. Isso pode ajudar bastante. Então, vamos apaguei ali, mas eu vou começar daqui, tá? Eu quero usar esse espaço.
Proposição. Tá? Sejam P um número real, e F uma função, tá? P é um número real e F é uma função. Proposição diz o seguinte: se P é ponto de extremo local de F, que significa ser ponto de extremo local, significa ser ponto de máximo local ou de mínimo local. Se P é ponto de extremo local de F, então P é ponto crítico de F. Aqui está uma proposição cuja recíproca não é verdadeira. Se P é um ponto crítico, não necessariamente ele é um ponto de extremo local. Está aqui o exemplo. O zero é ponto crítico dessa função, mas não é ponto de extremo local dela. Tá? Olhe bem, proposição diz o seguinte: se P é ponto de extremo local de F, então P é ponto crítico de F. A prova desta proposição ela é bem simples. Isso que eu vou dar para vocês, tá? A prova consiste no seguinte, ó. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Tá? P é um número real, F é uma função e P é ponto de extremo local de F. Admita as hipóteses, supondo que P é ponto de máximo o quê? Local de F. Tá bom? Supondo que P é ponto de máximo local. Porque se ele é ponto de extremo local, ele é de máximo local ou é de mínimo local. Eu farei a minha demonstração supondo que ele é de máximo local. E se ele for de mínimo local, a demonstração da proposição é análoga. Isto é, você vai concluir que ele é um ponto crítico. Tá? Então, se ele é um ponto de máximo local, significa o quê? Que ele é ponto de máximo da função em algum intervalo o quê? Aberto. Correto? Então, daí existe um delta positivo, tal que o valor f de x é menor que ou igual a f de p, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo p menos delta, p mais delta. Porque isso é um intervalo aberto contendo o p. Se p é ponto de máximo local, significa o quê? Que p é ponto de máximo da função em algum intervalo aberto. E sem perda de generalidade, eu posso supor que o intervalo é dessa forma. Tá bom? Porque, tá aqui, ó. Há um intervalo aberto, contendo o P, o intervalo pode ser dessa forma, ó. O intervalo pode ser assim, intervalo AB. Não necessariamente o P é centro. Mas se P é ponto de máximo da função nesse intervalo,
P é ponto de máximo da função, pegue isso aqui, pegue a menor da distância. Suponha que a menor distância seja essa aqui, delta. Então eu pego o AP e pego aqui, tal com a distância delta também. Se P é ponto de máximo da função no intervalo maior, por força maior é ponto de máximo no intervalo menor. Então, não tem problema nenhum eu supor que o intervalo no qual P é ponto de máximo local seja um intervalo dessa forma. Tá bom? Existe um intervalo aberto, eu posso supor que é dessa forma, já expliquei. Existe um intervalo aberto no qual o valor f de P é o máximo da função. Logo, você vai ter o seguinte. Logo, você vai ter a seguinte conclusão, ó. Se você pegar isso aqui, se você pegar esse quociente aqui, f de x menos f de p, sobre x menos p, me conclua o seguinte. Qual é o sinal dessa expressão? Qualquer que seja o x, aqui dentro, no intervalo p menos delta p, vou pegar o intervalo p menos delta p, pegar esse intervalo aqui, ó, p menos delta p. Nesse intervalo aqui, que está contido nesse, o que é que eu posso dizer sobre sobre o numerador, em termos de sinal? Não. Responda à luz do que está aqui. O numerador é o quê? Numerador é o quê? Menor que ou igual a zero. Não sei se é negativo, porque eu tenho essa desigualdade. Então, menor ou igual a zero. E o que é que eu posso afirmar sobre x menos p? Se o x está aqui, menor do que zero. Então, qual é a conclusão? A fração, que é o quociente de Newton em P, é maior que ou igual a zero. Qualquer que seja o x aqui dentro. E agora vamos pegar a mesma expressão, que é o f de x menos f de p, sobre x menos p, mas agora com x dentro desse intervalo, ó, p mais delta. Então, apaga-se o vermelho, agora vamos ver as considerações. O que é que eu sei sobre o numerador? O numerador continua sendo o quê? Maior que ou igual a zero, porque você tem essa desigualdade para todo x aqui dentro. Em particular, ela vale aqui. Então, você continua tendo o quê? Isso aqui. O quê? Menor que ou igual a zero. Mas isso agora é o quê? Maior do que zero. Então, o que é que eu posso dizer sobre a fração? É menor que ou igual a zero. Então, guarda isso aí. Entendido? Entendido aí? Então, pronto. Tenho isso. Guarde, isso é pelo fato de P ser ponto de máximo local da função f. Isto é, P é ponto de máximo em algum intervalo aberto. Por isso é que eu coloquei. Existe delta maior que zero, tal que isso aqui conclua isso. Mas o que é que eu quero provar? Eu quero provar o seguinte, que se P é ponto de máximo local, ele é ponto crítico. Tá? Se P é ponto de extremo local, ponto crítico. Admita as hipóteses. Olha, as hipóteses aqui tem certas coisas que eu não evidenciei, mas que estão claras da definição. O P é um número real, mas a hipótese é que P é ponto de máximo local. Se P quando é que um ponto é ponto de máximo de uma função num conjunto? Quando o ponto pertence ao conjunto, o conjunto está contido no domínio da função e vem a coisa principal, tá? Então, o P, supondo que P é ponto de máximo local, o P está onde? O P está no domínio de F.
tá? Eu vou até enfatizar, não é necessário, mas eu vou enfatizar.